Bom dia, minha irmã, meu irmão, graça e paz. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, porque eu sei que é de lá que vem o meu e o seu socorro. Glória a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vinda aqui para mais um dia, né? Nós estarmos juntos aqui na presença do Senhor, orando, agradecendo, entregando tudo aquilo que Ele é digno, né? É muito pouco ainda, né, gente? O que a gente entrega para o Senhor, o que a gente vive com o Senhor é muito pouco diante de tantas coisas que Ele fez e faz para nós todos os dias, né? Hoje eu cheguei na primeira semana, finalizei a primeira semana do meu devocional. Deixa eu só colocar aqui o nosso instrumental. É só um pouquinho para eu mostrar um negócio aqui para vocês. Vamos ver esse aqui. Isso. Eu cheguei na primeira semana, finalizei do meu devocional, né? Hoje eu fiz o dia 7. Fiz o dia 7 hoje, ó. E depois que a gente finaliza o dia 7, você vira a página, tem alguns exercícios. Olha que legal. Esse aqui ainda eu tenho que fazer. Mas esse primeiro aqui, aliás, esse segundo eu já fiz, ó. É um exercício de gratidão. Eu agradeço por... Aí você vai escrever os seus motivos de gratidão, ó. E esse aqui depois, que eu preciso fazer também, eu me reconheço. É você reconhecer as suas características, né? Aquilo que de positivo, né, o Senhor fez na sua vida. E ao realizar esse exercício aqui, ó, você que adquiriu o devocional, tem ele aí pra você. Eu tava aqui pensando quantas coisas o Senhor nos entrega todos os dias. Por quantas coisas nós precisamos começar a agradecer. E você que adquiriu o devocional, né? Tem muitas pessoas adquirindo, glória a Deus, e fazendo, né? Com o intuito é esse, é você fazer o devocional, caminhar nesse devocional. Não pule essas páginas aqui de exercício, tá? Foi de forma intencional, né? Que o Espírito Santo me conduziu a colocar. Porque aqui, ó, você tem a oportunidade de agradecer a Deus por coisas que você às vezes não para agradecer. E todas as semanas, pensa, são 60 dias o devocional. Pensa, todo final da semana, né? Acaba uma semana, você tem esse exercício de novo, esse exercício se repete. Você vai criar um hábito de agradecimento. A gratidão, eu acho que foi essa semana também, que tá aqui no livro, ó, dia 4. A gratidão é o passaporte para o próximo nível. Então, eu e você, nós precisamos aprender a agradecer. E esse livro te ensina isso aqui. Esse livro te ensina a agradecer. Esse livro te ensina a ter uma maior intimidade com o Senhor, porque aqui você tem a oportunidade, ó, de escrever uma carta para Deus. E esse livro também te direciona a reconhecer quem de fato você é nesse exercício. E ao fazer esse exercício hoje, né, escrever esses motivos de gratidão, eu falei assim, meu Deus, o quanto nós temos que agradecer. E às vezes a gente não tem essa noção, né? Nós estarmos aqui todas as manhãs é motivo de gratidão. Você acordar, abrir os olhos, ter o seu tempo aí de devocional com o Senhor, você ir ali na sua cozinha, preparar um cafezinho, tomar esse cafezinho aí, às vezes na presença dos seus, é motivo de gratidão. E às vezes a vida passa tão depressa, a gente permite que os dias corridos na nossa rotina nos roube, né? Essa presença do Senhor, esse momento de agradecer. E o Senhor tem nos entregado, minhas irmãs,
muito mais do que nós ousamos pedir e muito mais do que nós merecemos. Então, para esses primeiros dias de 2025, agradeça. Escreva, né? Ontem nós tivemos a nossa primeira aula da mentoria. Quem tava, gente? Quem tava, coloca aí o que vocês acharam da primeira aula. Ontem nós tratamos do pilar emocional de rejeição, né? E eu ensinei para as meninas o exercício de escrita. Escrevam para se compreender, escrevam para externizar aquele sentimento, escreva para você permitir sair de dentro de você coisas que às vezes te adoecem. Escreva. A escrita é um exercício muito poderoso e eficaz na nossa caminhada, na nossa descoberta. Para você que estava inscrita na mentoria e não conseguiu assistir ao vivo a nossa aula, tá disponível lá no nosso grupo, tá? O link tá lá, você assista, faça os exercícios, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. André, mas eu não me sinto rejeitada, eu não tenho esse problema. Vai lá, assiste a aula, né? A apostila tá maravilhosa, tá completa. Eu dei algumas indicações lá, que eu sempre dou de filme. Hoje eu vou colocar um PDF de um livro lá, pequenininho e poderoso, para você também se aperfeiçoar, né? Porque esse ano de 2025, nós vamos avançar ainda mais, em nome de Jesus. Eu quero que você chegue, assim como eu, no final de 2025, e você possa olhar para a sua vida e falar assim: que bom que eu não desisti, que bom que eu permaneci, que bom que eu me mantive, mesmo em meio àqueles dias desafiadores, que bom que eu obedeci. Então eu quero orar com você e por você nesta manhã. Nós estamos sobre o tema Não Olhe para Trás. Amanhã, no nosso devocional, eu vou entregar para você. Eu tenho orado alguns dias para que o Senhor me direcionasse, né? Como que Ele quer que nós nos conduzimos nesse ano, né? Aqui no nosso devocional. E Ele já entregou alguns caminhos que Ele quer que nós, enquanto igreja que somos, enquanto comunidade que somos, vamos percorrer a partir da semana que vem, tá? Então amanhã eu vou te dar esses direcionamentos. Lembra que o ano passado a gente jejuou toda sexta-feira? Eu acho que eu fiquei devendo para vocês uma oração da madrugada, né? Que a gente não fez, ou duas. E esse ano nós vamos ter também alguns direcionamentos nessa questão, para que eu e você possamos avançar. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos, se você puder. Eu vou orar por você e com você. Pai, é no nome poderoso e grandioso do seu Filho Jesus que eu oro nesta manhã em favor da vida de cada uma destas pessoas que estão aqui ao vivo, que depois em algum momento vão ouvir esse devocional. Que o Senhor possa, Pai, as abençoar, cuidar do coração delas. Que o Senhor possa arrancar nesta manhã toda a raiz de tristeza, de iniquidade, de depressão, de ansiedade, de angústia, de preocupação que possam existir na vida e no coração de cada uma delas. Que o Senhor possa trazer, Pai, de fato, a sua paz, a paz que excede todo o entendimento, para que nós possamos viver o novo, não só no falar, mas no sentir, no caminhar, um novo e abençoado ano. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estabeleço nesse momento o seu reino aqui no meio de nós. Declaro que nós servimos a um Deus todo-poderoso. Peço ao Senhor que dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da minha vida e a respeito da vida de cada uma das minhas irmãs. Eu cubro nesse momento a minha vida e a vida de cada uma destas pessoas com sangue precioso da cruz. E corto toda e qualquer comunicação com espíritos imundos que tentam nos afastar da tua presença. Envia seus anjos, Senhor, neste lugar,
Os anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem aqui neste momento. Acampem na casa, na mente, na vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo. Nos protegendo, nos direcionando e guerreando ao nosso favor. Tudo isso eu te peço, Pai amado, Pai querido, em nome do seu Filho Jesus. Se você concorda com essa oração, você coloca aí. Amém. Amém? Ontem eu falei para você, dentro desse tema aí, não olhe para trás. Nós vimos a história da esposa de Ló. Se você teve curiosidade, você leu o capítulo todo, né? Nós vimos que, diante de uma ordenança do Senhor, para que Ló e sua família deixasse aquela cidade que ia ser destruída por causa do pecado, a mulher de Ló escolheu, em um determinado momento, olhar para trás. Olhar para trás. Ela decidiu, ela escolheu ficar literalmente presa a um passado. Por que literalmente? Porque a palavra que nós lemos ontem, se você quiser abrir a sua Bíblia, está em Gênesis 19, nos fala que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E eu te fiz a pergunta assim, ó: o que vem te paralisando? O que te paralisou em 2024? O que você sente que ainda te paralisa nesses primeiros dias de 2025? Eu te falei que quem fica olhando para trás, que quem fica sempre apegado à culpa, à vaidades, às saudades exageradas, né? Se lamentando pelos lugares que o Senhor já mandou você sair, mas você quer permanecer, não avança. Fica igualzinho a mulher de Ló, paralisada. Vira uma estátua, vira uma coluna de sal. E hoje eu quero tratar com você numa outra ótica, dentro desse texto. Vou trazer um outro texto, vou buscar também, né, outros personagens, mas ainda nesse texto que é muito rico, eu quero ensinar vocês, eu quero, né, em nome de Jesus, que o Senhor abra o seu entendimento agora, a sua visão, deixe de ser apenas uma visão natural para ser uma visão além. Eu quero que você hoje tome consciência. Ontem eu falei na aula, né? O primeiro passo para que haja cura na nossa vida é nós tomarmos consciência que ainda existe algumas coisas em nós que precisam ser tratadas. Então a consciência é o primeiro passo para a minha cura. Então você precisa se conscientizar. André, eu quero viver um ano novo, eu quero fazer diferente. O que eu preciso, então, trabalhar em mim? Qual comportamento eu preciso abandonar? De quais mesas eu preciso levantar? De qual passado eu preciso me desvincular? Qual perdão eu preciso liberar? Aí sim você vai viver um ano de fato novo. Eu falei para as meninas que estão comigo lá na mentoria, parabenizei elas, né, por dar esse passo tão importante, porque quem tá lá na mentoria, e segunda-feira nós vamos ter uma aula muito importante, muito impactante, que vai tratar sobre heranças hereditárias ou maldições hereditárias no contexto espiritual, já vai começar de uma forma diferente. Já vai começar aos pés da cruz de Jesus, pedindo perdão, se arrependendo, tendo entendimento do que as heranças que os nossos pais traz para nós, o impacto dessas heranças na minha vida e nas minhas gerações. Então isso, gente, vai ser algo assim decisivo para você já começar o ano de uma forma diferente. Por isso que eu quis muito dar essa mentoria logo no início, logo nos primeiros dias do ano de 2025. Porque a palavra de Deus nos fala:
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você que está na mentoria, parabéns. Você vai ver, né, depois da aula de ontem, que vai complementar com a aula de segunda-feira, que você sim vai ter a oportunidade de fazer verdadeiramente um ano novo. Não só para você, porque você vai entender do impacto das decisões do seu pai na sua vida, dos seus pais na sua vida. E nós vamos, através do nosso arrependimento, levar aos pés da cruz de Jesus tudo aquilo que nós identificamos na nossa vida, que tem sido de forma que veio através da desobediência, atrapalhado a nossa vida, a nossa história e, consequentemente, a vida dos nossos filhos. Então, hoje eu quero trazer para você qual foi a consequência da desobediência na vida da esposa da mulher de Ló. E quais são as consequências da desobediência na minha e na sua vida. Aquela mulher, juntamente com a sua família, eles já haviam recebido uma ordem da parte de Deus para sair daquele lugar que ia ser destruído, mas que o Senhor, por misericórdia, pela vida de um justo que era Ló, decidiu salvar aquela família, livrar aquela família das consequências da desobediência de um povo. E a ordem era saia, quer ver? Você que está com a sua Bíblia aberta, acompanha aí no capítulo 19, no versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, né? Assim que os anjos tiraram a família de Ló da cidade, um deles falou para Ló assim, ó: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Fuja para as montanhas. Vai para o lugar alto. Fuja, porque senão você vai morrer. Mas qual que era a instrução? Além de fugir, não olhe para trás. E aquela mulher, ela decidiu olhar para trás. Trazendo aqui para o nosso contexto. Existem coisas na nossa vida, presta atenção, minha irmã, que se eu e você não nos desvincularmos, que se nós verdadeiramente não abrirmos mão, essas coisas vão nos paralisar. Essas coisas vão nos estagnar. A ordem era avançar, a ordem era fugir para um lugar mais alto. O que são montanhas? São lugares mais altos. Mas se eu quero alcançar lugares mais altos na minha vida, nesse novo ano, eu preciso abandonar o velho e não olhar para trás. Aquela mulher, no intuito de recordar, ai, mas que dó de deixar esse lugar. Eu nasci, eu cresci, eu fui criada aí. Nossa, Andréia, mas como eu vou deixar esse lugar aqui que foi dos meus pais? Como eu vou abandonar? Andréia, é tradição na minha família. Esse pecado é tradição na minha família. Na minha família, sabe, Andréia, todo mundo bebe. Na minha família, todos os homens da minha família traem. Na minha família, todos se separam. Isso é tradição. Não é. Isso é um pecado que foi ensinado pelos seus pais. E não quer dizer que você precise, necessite e tenha que caminhar por essa vertente. Não tem. Não tem. O Senhor hoje convida a mim e a você
para irmos para a montanha. Ele fala ao meu e ao seu coração: filho, filha, fuja para as montanhas, vai para um lugar mais alto, esse lugar que te aproxima de mim, e deixe para trás velhos comportamentos, velhos hábitos, velhas histórias, velhos lugares. Mas quando aquela mulher, ela decidiu recordar aquilo que ela deveria abandonar, presta atenção, aquela mulher, quando ela decidiu recordar, olhar para trás, para lamentar, porque ela sentiu saudade, ela desobedeceu. Ela mantinha um desejo no coração dela de olhar para aquela destruição. E quando ela olhou para aquele lugar que estava sendo destruído, porque era um lugar que desagradava ao Senhor, ela desobedeceu. Aquele momento de olhar para trás roubou dela a obediência. E sabe o que aconteceu? A palavra que nós acabamos de ler fala que ela virou uma estátua, uma coluna de sal, e aquilo custou para ela a própria vida. Vocês estão entendendo? E ela se igualou, ela se tornou semelhante àquele povo que foi destruído. O que eu quero dizer para você, o que eu estou tentando dizer para você, é que quando eu e você escolhemos desobedecer, mesmo sabendo que o Senhor já falou para você assim, ó, sai desse lugar, abandone esse comportamento, sai dessa condição, para de se vitimizar, levante-se, lute para você sair desse lugar de ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Quando você decide se manter num lugar que é para você sair, quando você insiste em ficar no lugar que Deus já falou que vai destruir, você é destruído junto com aquele lugar. Se Deus mandou você perdoar, se Deus falou assim, ó, na palavra dele, não mate, não derrame sangue inocente, não furte, não deseje a mulher do próximo, né? Não é pra punir a mim e pra você, é pra nos blindar. Você sabe por quê? Porque se você matar, se você adulterar, se você fofocar, se você... vai vir a consequência. Por quê? Resumindo, se você desobedecer, se você ir contra os princípios que o Senhor já te entregou, você será destruída. Enquanto você continuar olhando para aquilo que desagrada ao Senhor, você vai continuar presa, estagnada e incapaz de desfrutar, de acessar as coisas novas, os lugares novos, as oportunidades novas que o Senhor tem para você. Ontem eu disse, o ano só vai ser novo se de fato eu desejar, eu buscar. Vocês estão preparadas para ouvir? O ano de fato só vai ser novo se eu tiver a coragem, se eu realmente desejar abandonar o velho. Se eu e você desejarmos sair literalmente de Sodoma e Gomorra. O que você decide? Nós vamos ver na Bíblia inúmeros exemplos de homens que foram levantados para servir ao Senhor, para abençoar a vida de outros irmãos, porque desobedeceram, tiveram as suas vidas ceifadas. Quer ver um exemplo muito simples? Lá no livro de Juízes, Sansão, você conhece a história. Um homem que foi escolhido para libertar um povo.
Um homem que foi separado, que tinha sim que abster-se das comidas, das bebidas, e que achou que estava todo poderoso e que se achou autossuficiente, e por se achar todo poderoso e autossuficiente, acabou do jeito que acabou, sendo exposto como um bobo da corte. Um homem que foi levantado pelo Senhor, porque desobedeceu, porque falou assim, ó, não vai dar nada não. O que tem eu fazer alianças com as mulheres de outros povos? O que tem eu tomar vinho, eu comer daquilo que o Senhor falou para mim que não era para eu comer? O que tem eu desobedecer? A sua desobediência, a nossa desobediência custa muito caro. Que nesse novo ano que tá aí, que nós já estamos vivendo ele, você decida, sim, é decisão. Que você escolha, que você decida obedecer. Quem tá entendendo? Obedecer o que, Andréia? Obedecer a quem, Andréia? Caminhe pela palavra. O que você precisa obedecer, jovens? Obedeçam seus pais. Obedeçam às suas autoridades. Obedeçam ao Senhor. Nós que estamos aí na caminhada, buscando, que decidimos sair do mundo, nós devemos, de fato, não é só da boca para fora, sair de Sodoma e Gomorra. O que é a representatividade de Sodoma e Gomorra? O mundo. Vocês sabem, alguém aqui sabe me falar qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Vocês já ouviram falar sobre isso? Quem aqui sabe? Alguém sabe qual foi o pecado de Sodoma e de Gomorra? Prazer a qualquer preço. Eram cidades que queriam prazer a qualquer preço. Presta atenção. Mesmo que para isso se ajuntassem homem com homem, mulher com mulher, mesmo que isso desobedecesse os princípios do Senhor, você quer ver? Aí mesmo no capítulo 19, olha lá no versículo 5, chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles, relação sexual. Eram anjos que estavam visitando Ló, a família de Ló. E aquele povo bateu na casa de Ló e falou assim, tragam esses homens, nós queremos ter relações com eles. O pecado de Sodoma e Gomorra é prazer a qualquer preço. Agora, qual que é um dos pecados que a gente vê nesse mundo que nós estamos? O prazer a qualquer preço. Eu não tô nem aí com o preço que eu vou pagar. Se eu tenho vontade, eu vou fazer. Com aquela famosa frase que virou já, né, um jargão. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz, mesmo que para isso eu tenha que desobedecer o que Deus me pede. O que tem? É só um pouquinho. A desobediência da mulher de Ló lhe custou a vida. Lhe custou a vida. A nossa desobediência nos custará a vida. Andréia, eu tô aqui, ó. Fiz, aconteci, baguncei. Nada disso aí que você tá falando aconteceu na minha vida. Tô de boa.
André, eu conheço na minha família, no círculo das minhas amizades, pessoas que fizeram tudo isso aí que você falou que Deus considera como pecado e tá aí desfrutando de uma vida até melhor que a minha. Será? Uma hora a conta chega. Você vai aprender disso mais profundamente lá na mentoria segunda-feira, onde eu vou falar, tá na palavra, lá em Êxodo, se eu não me engano, que Deus falou assim, ó, eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Será que para você seria interessante ver os seus filhos pagarem um preço de desobediência que você escolheu? Às vezes não é em nós, às vezes não é nem nos nossos filhos, às vezes é lá nos nossos netos. Mas que a conta chega, ela chega. Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E nós vamos ver mais para frente, se você continuar a ler, né, os próximos capítulos, a gente vai ver o desenrolar dessa desobediência. O que aconteceu com Ló, com a família de Ló? Qual foi a origem, né, dessa família depois? Olha para mim, coloca amor nas minhas palavras. Não vale a pena desobedecer. E você quer aprender de obediência? Tá aqui o seu manual, ó. Mulheres obedientes. Se você quer começar a gerar os seus milagres, obedeça. Se você quer que os seus filhos comam o melhor dessa terra, obedeça. Se você não quer retroceder e virar uma coluna de sal, obedeça. Se você não quer repetir os mesmos erros, os mesmos comportamentos, né, dos seus pais, do ano passado, do ano retrasado, obedeça. Se você quer de fato gerar frutos nesta geração, gerar frutos na vida dos teus filhos, obedeça. E você comerá do melhor desta terra. Você sabe por quê? Porque a vida abundante que Jesus prometeu, que o próprio Deus prometeu para nós na palavra, não é quando eu e você morrermos, não. É aqui. É aqui. Só que o inimigo das nossas almas vem roubando de muitas pessoas a vida abundante, porque elas estão se negando a obedecer. Quem está entendendo? Tá fazendo sentido para alguém aí? Enquanto você não aprender a obedecer, você será roubada nas suas emoções, na sua vida financeira, na sua vida emocional, no seu casamento, no seu crescimento. Lembre-se da esposa de Ló. Desobedeceu, virou uma coluna de sal, retrocedeu. E o Senhor nos chama hoje, nesses primeiros dias de 2025, não para nós retrocedermos, mas para nós avançarmos. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos obedecer. Vamos fazer tudo o que nos cabe. Andréia, mas é difícil. Mas viver em desobediência, vendo os nossos milagres escapar pelo ralo, vendo os nossos filhos, as nossas gerações sofrerem, também é difícil. Escolha qual difícil você quer viver. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4, para a gente encerrar. Nós vamos ler o versículo do 25 ao 27. Provérbios 4, 25 ao 27. Depois de Salmos, tá? Nossa, essa passagem aqui dá pra gente tirar muitos ensinamentos, né? Olha o que diz Provérbios 4,
versículo 25 ao 27. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Para finalizar, quem muito fica olhando para trás tropeça e cai. Eu gosto de usar esse exemplo porque eu vejo que dá uma dimensão maior para nós. Pensa você dirigindo o seu carro. À frente, você tá aqui, ó. Você tem o para-brisa, né? Aquele grandão. Dos lados você tem o retrovisor. Então, quem dirige sabe do que eu tô falando. A gente tá dirigindo, vez ou outra, nós estamos dando uma olhadinha aqui no retrovisor, ver como que tá lá atrás, não é assim? Mas constantemente nós somos convidadas e nós somos intimadas a olhar para frente. Porque se eu ficar só aqui, ó, vai dar ruim. Eu vou bater. Tá repreendido. Eu vou correr o risco de atropelar alguém. Eu vou me machucar. Assim é na nossa vida, minha irmã. Assim acontece quando eu e você não achamos que é importante obedecer e queremos fazer as coisas do nosso jeito. E isso mesmo quando o Senhor já falou: saia desse lugar, não olhe para trás, não retroceda. Olha aqui. Há uma bênção para aqueles que obedecem. Mas também há uma maldição para aqueles que desobedecem. A palavra fala assim, ó, Deus fala para nós: eu coloco diante de vocês bênçãos e maldição. Escolha. Escolha. Se eu obedeci, a conta é mais ou menos assim, ó. Obediência é igual a bênçãos. Desobediência é igual a maldição. E eu vou te ensinar lá na mentoria segunda-feira que vem, da onde que vem a maldição. Vocês vão ficar assim, ó. Obedeça. Não olhe para trás. Deus mandou você sair, saia. Deus mandou você permanecer, permaneça. Deus mandou você continuar em frente, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Faça. Não olhe para trás, não faça parte, não engrosse o couro daqueles que desobedecem e estão aí até vivendo aparentemente bem, mas estão mortos emocionalmente. Quantas pessoas hoje caminham entre nós verdadeiramente mortos vivos, só porque está com o olho aberto, mas por dentro estão mortos. Estão como, diz a palavra, sepulcros caiados. Você foi convidado para ser sal da terra e luz no mundo. Obedeça e deixe que as coisas velhas passem. André, de vez em quando, como você deu o exemplo aí do carro, a gente tem que olhar no retrovisor. Sabe o que eu gosto de falar? Que a gente tem que olhar assim, inclusive para lembrar da onde Deus nos tirou. Porque se eu e você for fazermos aqui uma análise, Deus já nos tirou de muita coisa. Deus já nos livrou do laço do passarinheiro, que são as armadilhas de Satanás. Deus já nos livrou da peste perniciosa, da boca maldosa. Então obedeça. Obedeça e acesse o próximo nível. Fez sentido aí? Glória a Deus. Amanhã a gente volta. E amanhã eu vou trazer
as instruções para o nosso grupo aqui para esse ano. Para as meninas que estão na mentoria que não conseguiram entrar online, ao vivo ontem, o link da aula está no nosso grupo, no grupo da mentoria, exclusivo para quem está na mentoria, tá? Tem uma apostila linda, linda, não tá aqui para eu mostrar, uma apostila linda, gente, com exercícios, nossa, ontem nós oramos juntos, foi assim, ó, uma bênção, né? Ontem nós tratamos sobre rejeição. E eu vejo vocês que estão no mentoria comigo na segunda-feira para tratar sobre heranças hereditárias, maldição hereditária. Amanhã eu volto tratando ainda desse tema, não olhe para trás. Esteja comigo, é uma alegria servir ao Senhor, servir ao banquete do Pai com você. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.